Gênese da arquitetura e do design modernos. Para a gente entender um pouco o surgimento da arquitetura moderna, a gente já falou um pouquinho na aula passada sobre a arte moderna, tá? A gente vai hoje, então, derivar um pouquinho para a arquitetura moderna. A gente já viu que havia um descompasso entre a arte moderna e a arquitetura moderna, né? Porque enquanto Picasso, Braque, Dalí, aquela turma estava botando fogo no parquinho lá, fazendo a revolução da arte moderna, na arquitetura a gente ainda estava no Art Nouveau, na roupa a gente ainda estava na Belle Époque. Então é uma discrepância, tá, em que a arte ela correu bem rápido naquele momento, com um certo descompasso em relação às outras áreas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, então, e tentar entender. A gente viu que ali na segunda metade do século XIX, a turma já estava insatisfeita com a arte acadêmica. Tanto nas artes plásticas isso estava acontecendo, né, com os impressionistas e outros grupos de artistas, né, e outras expressões também, dizendo o tempo inteiro, ó, já deu, tá? Já saturamos aqui desse negócio de coluninha grega, já saturamos desse negócio de academia, a gente precisa rediscutir esse negócio. Então, nessa discussão, algumas pessoas começaram a tentar caminhos diferentes. A gente já viu aqui, por exemplo, os pré-rafaelitas dizendo, não, se o problema é o acadêmico, vamos voltar lá para antes da academia, vamos voltar lá para a Idade Média, que lá tinha coisa mais livre. Outros falaram, não, o negócio é olhar para frente e para o futuro, ou não, vamos olhar para o homem primitivo, vamos olhar, né, para o popular. Então, as pessoas estavam o tempo inteiro tentando se perguntar onde está a resposta para a gente fugir dessa armadilha que é o acadêmico. Na arquitetura, a gente já viu um pouquinho a entrada do material como ferro e vidro, né? Esses elementos, como que eles foram revisando e propondo novas possibilidades da estrutura do prédio arquitetônico. O primeiro grande laboratório de modernidade, de romper um pouco com aqueles palácios clássicos e aquilo tudo, foi a chamada Escola de Chicago. Chicago é uma grande cidade americana. No século XIX, ela era a grande metrópole americana. Não era Nova York, era Chicago. Chicago era a grande cidade desenvolvida e tudo. Nova York já era grande, mas não tinha uma certa ambição que Chicago tinha. Houve um grande incêndio em Chicago na segunda metade do século XIX, assim como o incêndio de Londres, né, em 1666, que arrasou a cidade e permitiu a construção de novos prédios, como a moderna Catedral de Londres. Em Chicago também houve um esforço, obviamente, de reconstrução da cidade. E aí eles começaram a reconstruir a cidade com edifícios mais altos. Por quê? Foi uma oportunidade única, porque de uma vez só você tinha que construir muitos prédios e dessa vez remodelar a cidade já com novos materiais à disposição. O resultado a que se chegou foi esse tipo de edifício, da chamada Escola de Chicago. O que a gente tem aqui? Internamente, o edifício ele já é de estrutura metálica. Por que ele foi feito em estrutura metálica? Porque você consegue construir rápido e leve. Esse edifício ele é muito mais leve do que se ele fosse feito de concreto. Concreto ele seria pesado. Então, isso alivia as estruturas, isso permite abrir espaços maiores por dentro, né? Esteticamente, ele já rompe um pouco com o que a gente via, porque a gente via edifícios mais horizontais, palácios e tudo isso que a gente viu na história da arte até aqui. Óbvio, a gente tem uma catedral gótica gigantesca e tudo, mas ela é uma estrutura oca, ela não era uma estrutura de vários andares. Edifícios com vários andares, edifícios altos com vários andares, eles começam principalmente aqui. Roma já tinha prédio de 4 andares, né? Isso não é raro na história da arte. Mas, assim, prédio de 10 andares, 20 andares, isso não existia, né? Então,
Hoje em dia, para a gente falar que um prédio é um arranha-céu, a gente imagina um prédio gigantesco, como o Burj Khalifa lá nos Emirados Árabes, que tem sei lá quantos metros de altura, quase 1 quilômetro. Mais um prédio de 10 andares, nessa época já podia ser considerado um arranha-céu. Meu Deus do céu, construir um prédio de 10 andares, oh, que coisa fabulosa. Então, aqui, qual foi a ideia dele? Juntar simplicidade, tá, e objetividade com novos materiais. Então, o terreno ele é quadrado, ele não usava formas mirabolantes, ele pegava aquela planta quadrada da base e subia na vertical e fazia o prédio todo um grande caixote. Para que ele não ficasse um grande caixote do ponto de vista visual, a gente ainda está aqui na época do acadêmico, do eclético, de tudo isso. Então, ele tinha essa decoração externa. Nessa imagem menor, a gente vê que ele é todo revestido de cerâmica, com detalhes. Ainda existia uma estetização grande no edifício, né? Mas uma das características interessantes dele é como que ele resolveu um problema novo. Por quê? Se eu tenho um prédio horizontal e tenho lá 2 andares, 3 andares, eu vou colocar as colunas gregas, né? Primeiro andar, segundo andar, tem toda uma norma já de utilização das ordens clássicas que já resolvia o problema estético do edifício. Mas como que você resolve o problema de um prédio de 10 andares, de 20 andares? Você vai botar uma fileira de coluna grega em cada andar, né? A coisa ficaria estranha, não faria sentido. Então, o que eles pensaram? O arquiteto aqui, principalmente, né, o Sullivan, que se tornou um dos nomes mais importantes desse estilo da Escola de Chicago, ele se inspirou sim na coluna grega, né? Mas, em vez dele colocar várias colunas gregas, uma em cada andar, ele pensou o prédio inteiro como se fosse a coluna. Então, a gente vê aqui, na base do prédio, a gente tem esses 2 andares, né, que tem uma estrutura diferente do restante. Esses 2 andares aqui, que servem de base para o prédio, tá, remetem à base aqui da coluna grega. A parte central do prédio, com essas janelas empilhadas, mas com essas vigas verticais bem delimitadas, corresponde ao fuste da coluna, ao corpo da coluna, com essas ranhuras, com essas caneluras que a gente chama. Inclusive, se vocês observarem, as caneluras aqui no topo, elas terminam em semicírculos, assim como a própria junção aqui das vigas dele, terminam em semicírculos lá em cima, como se fossem as próprias caneluras de uma coluna. E a coluna grega tem um arremate final no topo, que é o capitel, então ele tem também no topo do prédio um arremate nos últimos andares. Então, quando ele pega esse prédio, aqui a gente ainda não está no moderno como a gente entende, mas é o início do movimento do moderno. Mas quando ele pega esse prédio, faz um prédio vertical e coloca uma base, um arremate no topo. Este miolo daqui pode ter quantos andares ele quiser. Esse prédio poderia ter o dobro da altura com essa mesma estrutura. A base aqui, num estilo, o arremate em cima e outro, e o miolo pode ter quantos andares ele quiser. Então, ele resolve com isso o problema da construção, do problema do ponto de vista estético, da construção de edifícios altos, e cria essa chamada Escola de Chicago na arquitetura. Então, a gente tem vários prédios pelo mundo assim. Aqui, a gente estava lá no século XIX ainda, 1896, quase 1900, mas a gente tem um exemplo bem interessante aqui no Brasil, de Escola de Chicago, que é o edifício municipal. Ele fica ao lado do Palácio do Teatro Municipal, na Cinelândia, e ele tem também essa estrutura, né? Ele é claramente Escola de Chicago. Ele é uma caixa, uma grande caixa, ele não tem variação de volume. A gente tem uma estrutura de base aqui embaixo, né? A gente tem este miolo feito por vigas verticais e temos um arremate no topo.
né? Ele é claramente escola de Chicago, ele é bem posterior, ele foi construído em 1950, ele terminou em 1950, e ele, inclusive, ele vai além. A viga central, que lá no Sullivan é simples, ele coloca uma coluna jônica. Se vocês observarem, eu tenho aqui a base da coluna jônica, eu tenho o fuste da coluna jônica, inclusive com as caneluras, e aqui no topo, a gente percebe melhor aqui no desenho, a gente tem o capitel da coluna jônica. Então, ele não só segue a estrutura da Escola de Chicago, que se inspira na coluna clássica, mas ele também coloca a própria coluna clássica aqui. Tá? Então, a gente vê que é uma modernidade que ainda não rompeu com o academicismo, que ainda não rompeu com o classicismo. Ali em 1915, começa um pouco antes. A gente tem o Art Nouveau. A gente já viu um pouco o Art Nouveau na aula passada, né? Que é um movimento que tentou renovar as artes, pensando o seguinte: se o problema é a coluna grega, ok, vamos tirar a coluna grega, e o que, que a gente coloca no lugar da coluna grega? Ah, vamos colocar uns matinhos, vamos colocar umas flores, que a gente resolve o problema. Então a gente tem, já vimos esse daqui, o Hotel Tassel, do Vitor Horta, onde a coluna aqui ela é bem mais fina, que ela é de metal, né? E termina o arremate superior dela, em vez de um capitel clássico, é uma ramificação como se fosse uma planta, né? Essas formas orgânicas que lembram plantas, insetos ou o corpo humano são a base do Art Nouveau. Um exemplo clássico do Art Nouveau são as entradas do metrô de Paris. As entradas do metrô de Paris, elas são de um arquiteto chamado Gallimard. Ela assim, com essa estrutura fina, metálica, com curvas e com esse vidro por cima, ela lembra um pouco aqui, por exemplo, uma asa de insetos, uma asa de uma mosca, por exemplo, ela tem essa semelhança, essa estrutura com essas ranhuras e, e essa superfície aqui, o vidro, no caso, na asa era a membrana. Lá em cima a gente tem uma outra que lembra já plantas mesmo, né? Que remete mais claramente ao Art Nouveau. Essas entradas do metrô de Paris que o Gallimard fez, elas foram diferenciadas uma das outras. Então tem vários desenhos diferentes. Elas são bem, bem diferenciadas. Até a própria letra, se vocês observassem aqui ela é parecida com a de lá, mas lá, por exemplo, o T é mais alto, então ele vai fazendo variações. Então existe um tema básico e as variações de uma para outra. Elas são consideradas obras de arte, as que ainda existem em Paris são tombadas, elas não podem mais ser destruídas. Algumas foram modificadas com o tempo, mas a partir do momento que elas foram tombadas, elas não podem mais ser retiradas e fazem parte da história visual da cidade. Não só, mas o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, por exemplo, comprou uma que está aqui. Aqui é no próprio museu em Nova York, essa de cima, né? Num pátio deles, num terraço deles, eles têm também uma desses arcos de entrada do metrô. Esse broche eu acho muito interessante, eu gosto bastante. Ele pega bem esse espírito também das referências. Aqui não tem o vegetal, mas a gente tem insetos e o corpo da mulher, que são também dois dos temas importantes do Art Nouveau. O Art Nouveau ele estetiza bastante, ele rompe com o classicismo do ponto de vista da referência à cultura greco-romana, mas ele não rompe com o esteticismo, com a ideia de que a estética é feita a partir do ornamento. O ornamento é algo que você acrescenta ao seu objeto com a finalidade de deixar ele bonito. Então, é um broche. Esse broche ele foi feito ao redor de 1900 e ele tem a forma de uma libélula, né? Libélula em inglês é dragonfly,
mosca-dragão. Então, ele também é o corpo da libélula. Ele faz aqui um dragão. A gente tem as garras do dragão com a cabeça do dragão. E de dentro do corpo, da boca do dragão, sai o corpo de uma mulher, né, segurando as asas da libélula propriamente dita, e uma cabeça com uma espécie de touca, de capacete, com dois semicírculos, né, um de cada lado, duas meio esferas de cada lado, que, se você olhar de longe, faz a cabeça com os olhos da libélula, né? Essa joia, para mim, é uma dos elementos que sintetiza assim, de maneira muito bonita, muito interessante, o espírito do Art Nouveau. E a gente já viu na aula passada também os cartazes do Alphonse Mucha, né, com o corpo da mulher e essas curvas que lembram vegetação rompendo aqui. O Art Nouveau ele era bastante estetizado, e isso está acontecendo na época em que Picasso está fazendo o cubismo, que os expressionistas estão pintando pessoas com rosto verde na Alemanha, né? Que os futuristas estão fazendo aquelas imagens fracionadas. Enquanto isso está acontecendo nas artes plásticas, o resto do mundo vivia esta bela época, bem comportadinha, com roupas com as mulheres com a cintura marcada, caudas longas, né? E edifícios Art Nouveau. O Art Nouveau, como expressão da Belle Époque, ele leva um golpe muito forte com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela representa o fim dessa ilusão de uma bela época da Belle Époque, e vai fazer com que o mundo tenha um choque de realidade que as artes já estavam anunciando. Os artistas já estavam ali cantando que esse negócio era diferente, que não era assim. Mas a arquitetura, o design, o modo de vida, a roupa continuava ligada à Belle Époque. Com a Primeira Guerra Mundial, a Belle Époque dançou. Por quê? A ideia de que a Europa estava no apogeu da civilização, em pouco tempo ela foi jogada à barbárie por causa da guerra. Então, como o Art Nouveau era a expressão daquilo, ele acaba também. Mas já vinha se desenvolvendo dentro do Art Nouveau uma outra estetização. Se a estetização anterior do Art Nouveau era feita pela forma vegetal, pelo inseto e pelo corpo da mulher, influenciado pela arte abstrata e pela arte geométrica e pelo cubismo, algumas pessoas começam a buscar uma estetização pelas formas geométricas simples. E então o Art Nouveau vai se transformando no estilo seguinte de design, que é o Art Deco. O Art Deco é um termo que surgiu em 1926, mas não se engane. Muita gente acha que porque o termo surgiu em 26, o estilo surgiu em 26. Não é verdade. A gente já tem elementos do Art Nouveau virando Art Deco desde 1905, 1910. A gente já tem um ou outro elemento que vai geometrizando dentro do Art Nouveau. Na década de 1910 a 1920, ele começa a se estruturar e ele se molda, se cristaliza na década de 20. Em 1926, houve uma grande exposição de artes decorativas em Paris. Então, essa exposição de artes decorativas, a Exposition d'Art Décorative, o estilo que mais apareceu, o estilo que mais se destacou foi esse estilo geometrizado, que ainda não tinha um nome. E por conta da exposição e da mania dos franceses de encurtar os nomes, Art Décorative virou Art Deco. Então ele passou a associar. Então, em 1926, esse estilo ganhou o nome. O Art Deco, ele é estetizado como o Art Nouveau, mas ele busca uma geometrização. Às vezes, ele tem elementos que remetem a plantas e a animais.
mas eles não são intensos e são poucos. Esse edifício aqui, por exemplo, que é um dos clássicos desse período, ele é de 1930 nos Estados Unidos, é o Chrysler Building. Ele foi inspirado no radiador de um carro, né? Chrysler é uma fábrica de automóveis. A gente tem aqui no topo, então, essas curvas que estão lá em cima, ó, bem marcadas com triângulos, semicírculos, formas geométricas bem simples. Isso daqui foi inspirado no radiador dos carros antigos dessa época, né? Que na época era o auge da modernidade, era um automóvel e os aviões. Então, ele é revestido de metal, ele brilha de maneira bem interessante ao nascer e ao pôr do sol, né? E, diferentemente da escola de Chicago, em que o edifício tinha um volume único, na época do Art Deco, que vai ser frequente em Nova York, os edifícios muito altos eles vão diminuindo de tamanho, fazendo esse encaixe de formas diminuindo até uma torre mais concentrada. É a forma também, por exemplo, do Empire State, que foi construído logo em seguida, depois do Chrysler Building. Aqui um outro detalhe dele, a gente vê a cabeça de uma águia, que é um dos detalhes que está lá no topo, em algumas das quinas do prédio tem essa cabeça de águia. Quem viu o filme Homens de Preto lembra de uma cena aqui, que ele tem que pular do alto de um prédio para voltar no tempo. Acho que no terceiro filme essa cena acontece exatamente em cima dessa cabeça. Aqui é a entrada de um dos elevadores. A gente vê que ela remete ainda um pouco à planta, lembra uma flor, mas não é como uma flor Art Nouveau, cheia de curvas e contracurvas. Ela já é bem simplificada, bem estilizada e bem geometrizada. Aqui é no térreo, então só tem a setinha indicando para cima que o elevador sobe, e a seta aqui é um simples triângulo em volume. O Art Deco ele teve uma expressão forte no Brasil. O Art Nouveau também, mas boa parte do Art Nouveau do Brasil foi destruída. A gente tem alguns edifícios Art Nouveau no Brasil, mas a gente tem muito mais edifícios Art Deco. Um dos mais importantes é o edifício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele é um edifício que tem uma base que já conversa com outros estilos, que a gente vai ver hoje como o Bauhaus, mas a gente tem claramente aqui essa torre que vai diminuindo de tamanho, que é típica do Art Deco de Nova York. Em Copacabana, a gente tem muitos edifícios Art Deco, muitos. Inclusive, uma coisa interessante para ver no Art Deco de Copa, quando o mundo voltar a existir, vocês podem lá olhar isso, é as portas das entradas dos prédios e as placas com os nomes dos prédios. Aqui é uma placa em cima do edifício Amazonas, em Copacabana, onde o desenho das letras, o baixo relevo, e aqui com formas vegetais, mais óbvio, porque o nome é Amazonas, né? E uma serpente aqui no meio, mas um pouco já geometrizadas, simplificadas em relação ao Art Nouveau, né? Então é uma das placas clássicas do Art Deco de Copacabana. E o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é uma escultura Art Deco. Ela é geometrizada, simplificada, né? Inclusive, ela é considerada o maior monumento Art Deco do mundo. O Rio é uma das capitais mundiais do Art Deco. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, no caso do Brasil, né? No Brasil, o movimento que se voltou contra o academicismo, quando a família real veio para o Brasil, trouxe o ensino da arte acadêmica, criou a Academia de Belas Artes, que hoje é a EBA, a Escola de Belas Artes da UFRJ. Gente, UFRJ, Unidade Federal do Rio de Janeiro. Tropecei na língua agora. E esse classicismo, né, que a gente teve o neoclássico no Brasil, o chamado ecletismo no Brasil. No início do século XX, quando as pessoas estavam questionando a academia, questionando o classicismo, houve um movimento no Brasil, ainda antes do moderno, dizendo o seguinte:
Se o erro foi trazer para o Brasil o neoclássico, se o erro foi trazer para o Brasil, deixar o Brasil, né, ser invadido por esses edifícios da Beaux-Arts, né, da Escola de Belas Artes de Paris, deixar essa coisa estranha invadir o Brasil quando a gente já tinha o colonial, assim como os pré-rafaelitas tentaram voltar no tempo para resolver o problema do acadêmico, no Brasil também se tentou voltar no tempo, dizendo: se o clássico é o erro, vamos voltar para o colonial. Então surgiu um movimento no Brasil, no início do século XX, no Brasil e também na América Latina, chamado neocolonial, dizendo: gente, já estava tudo certo. A gente já tinha uma arquitetura adequada ao nosso clima, a gente já tinha uma estética resolvida, as curvas do barroco combinavam com as curvas da arquitetura carioca, combinavam com as curvas da geografia carioca, da geografia mineira, das montanhas, né? As curvas do barroco estão em sintonia com a geografia local, estão em sintonia com o clima local. Por que ter estragado isso? Vamos voltar para o colonial. Então surgiu esse movimento chamado neocolonial. Um dos prédios mais importantes deste período, aqui no Rio de Janeiro, é o Museu Nacional, o Museu Histórico Nacional, ali na região da Praça 15, da Praça Marechal Âncora, indo em direção ao aeroporto do Galeão. Esse edifício ele foi construído a partir de um edifício que já existia. Havia um pequeno edifício que era chamado Casa do Trem, que era um depósito militar, uma fábrica de canhões, né? E um pequeno forte. Esse edifício foi todo reformado em 1922 para uma exposição que teve ali, chamada a Exposição da Independência. E, então, tudo isso que a gente está vendo aqui nessa imagem não é um colonial original, é um revivalismo do colonial, feito no início do século XX, aqui em 1920 e 1922, que tenta resgatar a arte colonial brasileira como sendo a nossa linguagem verdadeira. Tanto aqui no Rio, ele foi a expressão da revalorização da identidade nacional, a gente tem aqui no Museu Histórico, até mesmo em São Paulo. A Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, o que eles apresentaram de pintura, escultura e música era efetivamente moderno. O que eles apresentaram de arquitetura foi o neocolonial também, né? Então, o ser anti-acadêmico, até mesmo na modernidade de São Paulo, era também nessa época ser neocolonial. Bom, chegamos ali em 1919, terminou a Primeira Guerra Mundial e na Alemanha foi criada uma escola de design. Essa escola de desenho industrial, o surgimento dessa escola é considerado como uma espécie de data de nascimento do que hoje em dia a gente chama de design, né? De design aqui. Então, o que a gente tem aqui? Bauhaus, em alemão, significa casa de construção. É o nome até hoje que se dá na Alemanha à loja de material de construção. Aqui a gente diz, vou comprar algo numa loja de material de construção. Na Alemanha se diz numa Bauhaus, né? E se tornou o nome dessa escola que funcionou até 1933, né? Onde eles eu posso fazer um pote sem desenhar o pote de cerâmica. Eu ponho o barro em cima do torno e faço o meu pote da maneira como eu sempre faço. Posso fazer variações e posso fazer ali direto. Então, o artesanato, a construção de objetos, ela pode ser feita calcada na própria história, na própria maneira de fazer. Mas um prédio não se faz assim. Você não pega um prédio e vai levantando o prédio. Para fazer o prédio, você tem que projetar ele completamente antes de começar a construção, senão não vai dar certo. Então, a Bauhaus ela foi a primeira estrutura a aplicar na fabricação de objetos para casa, tá? Mesas, cadeiras, luminárias, a lógica projetual da arquitetura. Por isso que a gente considera o surgimento do design moderno, porque antes disso,
a gente construía os objetos dentro de uma maneira de fazer. Até você podia fazer o desenho, mas não tinha um sentido de projeto como tem na arquitetura. E a Bauhaus foi a primeira a aplicar a isso. Até mesmo roupa, hoje em dia, a gente faz com um pensamento de projeto, com pesquisa, de tendência, com tudo isso. Não é simplesmente preciso de uma saia, vou lá, sento na máquina de costura e faço uma saia. A moda também, o desenho, tudo hoje funciona dentro dessa lógica, por isso que a gente junta todas essas coisas e dá o nome de design. Essa luminária é uma luminária de 1923, 1924. Chama luminária MT8. Ela é um objeto que pode ser utilizado hoje em dia sem a menor defasagem. E ela é um objeto que conversa com o Art Deco. A gente vê que o Art Deco vai atravessando várias tendências aqui, né? Mas ela foi feita dentro lá do projeto, dentro do conjunto lá da Bauhaus. Ela é um clássico do design desse período, né? Funciona, ainda é encontrável até hoje, pode ser comprada, né? É possível encontrar. De vez em quando eu vejo em filmes ela sendo colocada em algum canto, eu acho muito bonita. A base dela é um disco de vidro, né? E a haste que segura é um tubo de vidro com um canal no meio onde vai passar a fiação, né? Ela é muito simples e muito bonita, muito eficiente. Alguns objetos eles são exóticos para a gente hoje. Isso daqui é uma chaleira, por exemplo, né? Ela é bastante exótica, bastante insólita, se a gente for comparar com o que a gente faz hoje de chaleira ou outras formas que a gente teve. Mas é claramente aqui perceptível a influência da arte geométrica e do cubismo. Ela tem uma coisa meio deslocada, por exemplo, a tampa não está no centro, que brinca um pouco com as mesmas técnicas, os mesmos procedimentos do cubismo. Um dos clássicos da Bauhaus, de um dos arquitetos que fez parte da Bauhaus, o Mies van der Rohe, é essa cadeira. Em 1929 houve uma grande exposição, assim como teve em 1900 a grande exposição de Paris, em 29 teve uma na cidade de Barcelona. E a delegação alemã foi instalada num edifício projetado pelo Mies van der Rohe. Ele e a Lili Reich projetaram também os móveis e os objetos dessa exposição. Essa cadeira também é um dos grandes clássicos do design do século XX e é possível encontrar até hoje essa cadeira. Ela ainda é fabricada, ainda é vendida e vários prédios atuais têm essa cadeira. Em Ipanema, por exemplo, quando eu ia dar aula numa faculdade lá, eu passava todo dia na frente de uma loja uma agência de viagem que dentro há várias cadeiras barcelonas brancas, né? Elas são feitas da mesma maneira até hoje. E esse cartaz é também muito interessante, porque enquanto a gente estava lá nos cartazes do Art Nouveau, como os cartazes do Murra, este cartaz aqui, de 1923, que é um ano antes do aquele cartaz que eu mostrei para vocês na aula passada do Alexandre Rodchenko, né? O Alexander Rodchenko, aquele russo que tem uma mulher falando assim e bem geometrizado, que é do construtivismo russo. Um ano antes, um aluno da Bauhaus fez esse pôster. A Bauhaus ela não se ocupou das artes gráficas inicialmente. Por quê? Como o próprio nome diz, né, o problema da Bauhaus era a casa ou a edificação, no sentido do projeto arquitetônico e o projeto do design dos objetos que iam dentro dessa casa. Então, a Bauhaus não se ocupava de moda, a Bauhaus não se ocupava de outras artes e não se ocupava também das artes gráficas, não era o tema central da Bauhaus. Mas foi na Bauhaus que um aluno fez esse cartaz, que também foi revolucionário do ponto de vista das possibilidades, né, das artes gráficas e daquele pensamento aplicado aqui. Tanto no design do cartaz, a geometrização está aqui, ele redesenhou as fontes e as letras, tudo pensado nessa expressividade
gráfica encontrando um caminho diferente. Aqui é o próprio projeto do prédio da Bauhaus. O edifício da Bauhaus, que é projeto do Walter Gropius, um dos arquitetos, né, um dos diretores e grandes professores, ele fazia um jogo de volumes com blocos. A gente tinha um bloco para administração, um bloco para salas de aula, um bloco para os ateliês e oficinas, né? E tinha essa volumetria correspondia ao uso interno das áreas e completamente fora da lógica de um edifício até então, né? Então, esse edifício, que pode ser uma coisa comum para a gente hoje, mas que, para a época, comparado com os edifícios que existiam, ele foi revolucionário, né? Aqui a gente tem, então, uma foto do edifício que existe até hoje, da Bauhaus. O interior do prédio é muito interessante, porque ele é absolutamente familiar para a gente hoje. Para a época, era muito estranho. Mas se a gente hoje olha para isso e acha absolutamente corriqueiro ver, por exemplo, essa beirada da escada, né, com esse corrimão de cano descendo por aqui, por sobre essa escada, inclusive no caso da Universidade Veiga de Almeida. É assim que são boa parte das escadas do próprio edifício, né, da Veiga da Tijuca. Isso é corriqueiro demais para a gente não para pensar que isso surgiu em algum momento em oposição a outra coisa que era feita antes, né? Essa escada Bauhaus na Veiga de Almeida da Tijuca, a gente tem escadas Bauhaus, né? Essa escada Bauhaus, ela hoje é absolutamente corriqueira. O metrô do Rio tem um pouco essa estrutura, só que os de lá, em vez de um cano, são de dois. Da Veiga também eles acrescentaram a estrutura de 2 canos aqui, mas o metrô do Rio de Janeiro é todo com esse tipo de escada também, tá? Esse corrimão Bauhaus, né? Ele é muito corriqueiro hoje em dia. Então, o que marca o sucesso da Bauhaus, o que marca o sucesso da arquitetura moderna, é a gente ver como que até hoje, 100 anos depois, a gente já está 1 ano depois do centenário da Bauhaus, né? Como que isso ainda é absolutamente normal, corriqueiro para a gente, como que isso deu certo e isso se impôs. Bom, vamos então ao que a gente vai chamar propriamente, já é moderna a Bauhaus, tá? Mas da arquitetura moderna. 2 frases eu vou colocar aqui para a gente discutir. Uma é uma frase do Louis Sullivan, aquele arquiteto lá da Escola de Chicago, né, que fez aquele edifício, o primeiro edifícios arranha-céus do mundo, que é um pensamento que vai reaparecer no Frank Lloyd Wright, que vai aparecer em outros lugares, que é, digamos assim, a chave que permite a gente imaginar uma nova arquitetura rompendo com a arquitetura clássica, que é a forma segue a função. Em vez de eu pensar na forma de um prédio e depois fazer a divisão interna dele, ele parte do contrário. Primeiro ele pensa na função que aquilo tem e a forma vai ser consequência disso, tá? Pode parecer normal para a gente, mas na época não era. Então, é uma chave de leitura que permite a gente pensar uma revisão do moderno, né? Aí abandonando o ornamento clássico. E o outro, do Mies van der Rohe, que vai levar, que é o da cadeira Barcelona, que vai levar ao minimalismo, inclusive nas artes, né? Não só na arquitetura, mais tarde, que é essa frase: menos é mais. Então, qual é a pergunta que se fazia no século passado? Se a gente está diante de uma saturação do acadêmico, saturação do ornamento clássico inspirado na coluna greco-romana, a pergunta era: se a gente tira o ornamento clássico, o que a gente coloca no lugar? A resposta do Art Nouveau foi:
plantas, insetos, corpo de mulher. A gente coloca isso no lugar do clássico. A resposta do Art Deco foi: a gente coloca geometrização de plantas, a gente coloca estilização das formas. Mas a resposta do moderno foi: nada. Nada. Você não tem que colocar nada no lugar da coluna grega. Você não tem que colocar nada. Deixa as próprias formas que estão sendo utilizadas para construir o edifício determinarem a beleza através das relações entre si. Aqui a gente tem uma casa na Holanda feita pelo Rietveld para uma pessoa, uma família Schroeder, então ela é conhecida hoje como Casa Rietveld Schroeder, em que ele aplica, ele era um arquiteto ligado ao grupo lá do Piet Mondrian, né, do Die Stil. Então, a casa que a gente vê aqui na foto menor, ela é uma aplicação dos princípios do Die Stil, da geometrização à la Mondrian. Então, ele diz, a minha estética ela não vai ser com a coluna grega e nem vai ser tirando a coluna grega e colocando uma coluna floral no lugar. Ela é não colocando nada no lugar da coluna grega. Se é uma pilastra para sustentar, essa pilastra é essa pilastra geométrica né, de forma retangular e pronto, acabou. Então, a casa por fora e por dentro, aqui nessa época, nessa casa especificamente, ele está aplicando aqui os princípios geométricos lá. Parece que você está vivendo dentro de um quadro do Mondrian. No Brasil, a gente teve uma experiência parecida em São Paulo, né? No Rio de Janeiro também teve alguma coisa, mas essa casa foi a primeira do Brasil com essa estruturação, né? Ela é até meio cubista, veem que a forma dela não é uma caixa única, que é a casa modernista da Rua Itápolis, como ela é chamada, tá? do Gregory Warchavchik. O Warchavchik, ele era um arquiteto que começou no neocolonial. Ele começou no neocolonial ali junto com o Lúcio Costa. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eles são responsáveis por um dos projetos neocoloniais mais conhecidos na cidade, que é o chamado Largo do Boticário, que fica no Cosme Velho, que é um conjunto de prédios, que é uma reforma a partir de algumas casas coloniais antigas, mas que eram simples e estavam descaracterizadas. Então, eles fizeram uma reforma e uma ampliação e criaram um conjunto de casas dentro do estilo neocolonial. É muito sintomático que, no Brasil, os primeiros arquitetos modernos eles tenham vindo do neocolonial. Então, tanto o que eles herdaram do neocolonial? A luta contra o acadêmico. Então, o neocolonial já lutava contra o acadêmico, voltando para o passado. Esses mesmos arquitetos, no meio do caminho, mudam de ideia e dizem: não é olhando para o passado, é olhando para a arte moderna, para a arte contemporânea e para o futuro que a gente vai romper com o acadêmico. E aí abandonaram o neocolonial e migraram para esse estilo geometrizado. No Brasil, isso aconteceu de maneira forte, porque assim como no futurismo na Itália, eles acharam que tinham que romper com o passado para se lançar no futuro, a arquitetura brasileira fez isso, de migrar para o moderno com uma força tão intensa e com uma qualidade tão grande, que quando chega na metade do século XX, o Rio de Janeiro e o Brasil eram a referência mundial dessa arquitetura moderna. Bom, temos um arquiteto suíço que foi para a França tentar ensinar arquitetura aos franceses, com uma certa arrogância, mas que propôs uma solução. Enquanto os outros estavam tentando por caminhos diversos, ele propõe um sistema de construção do novo. Por quê? Assim como o cubismo, ao romper com a perspectiva renascentista, propôs um sistema, o Le Corbusier vai também propor um sistema para a construção arquitetônica. E o sistema que ele propôs era baseado na construção em concreto, né? Então,
eu faço um edifício, uma laje de concreto, é a maneira como os edifícios são construídos hoje. Os tijolos, as paredes são colocadas só para enchimento e fechamento das formas, mas as paredes não são estruturais. Qual foi a proposta dele nessa casa? Foi: o térreo ele é todo levantado sobre pilotis. A casa não fica no térreo. Eu tenho algumas partes no térreo, mas a casa fica no andar de cima. Então, o térreo é um grande vão aberto, né, sustentado por esses pilotis e livre, né, como se fosse continuando a passagem do jardim. Os pilotis, eles não ficam encostados na fachada, observem aqui na frente, eles são afastados da fachada, tá? Ao serem afastados da fachada, eles botam a estrutura aqui para dentro, observa que a coluna continua aqui dentro, então a fachada ela é 0% estrutural. Então ele cria o que a gente chama de fachada livre. Com a fachada livre, ele entra com um terceiro elemento, que é essa janela que pode ir de ponta a ponta, que ela não precisa ter divisão. Enquanto o Sullivan faz as janelas, né, com aquelas linhas verticais, o Le Corbusier vai trazer ela para a horizontal. Então, essa janela de lado a lado na largura do prédio, né, ele chama de janela em fita. Como o prédio é todo estruturado por esses pilares, a estrutura interna dele não precisa de parede. Se ele quisesse deixar o prédio inteiro sem parede, ele deixaria. Então, como que ele vai fazer a divisão de parede? Onde ele quiser. Então, o interior é o que a gente chama de planta livre, que é o quarto parâmetro dele. Ele faz uma planta livre, onde ele faz a divisão onde ele quiser. E o quinto e último parâmetro da arte do Le Corbusier, da arquitetura do Le Corbusier, vai ser: se ele subiu o prédio para o andar de cima, se ele deixou o térreo como um vão livre, ele traz o jardim para o andar de dentro. Então, aqui e no terraço, ele vai colocar plantas trazendo o jardim para a parte de cima. Então, ele cria o chamado terraço-jardim, que nessa casa é bem discreta ainda. Essa casa foi a primeira casa que ele construiu utilizando esses elementos, chama Villa Savoie, fica próximo a Paris, na França, né? Relativamente próximo, e é hoje uma casa-museu. Aqui um outro ponto de vista dessa casa, a gente vê que os próprios móveis modernos, né, na linha lá da Bauhaus, combinam muito bem com esse espaço. Esses arquitetos, na maioria das vezes, eram também designers de móveis, porque não adianta nada você projetar um prédio moderno e os móveis serem antigos. Então, eles precisavam que as duas coisas andassem juntas. Um arquiteto muito interessante americano, que também é um dos expoentes máximos da arquitetura moderna, é o Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, ele começou dentro de um escritório de arquitetura, aprendeu arquitetura ainda dentro de uma tradição um pouco historicista, mas logo, logo ele rompe com isso e cria uma arquitetura que a gente vai chamar de orgânica, que ele vai dar a forma externa do prédio decorrente dos volumes internos. Observa aqui nessa casa como que os volumes são todos desencontrados, né? Ela é considerada por muitos arquitetos e muitos historiadores como a mais bela casa da história, provavelmente, né? Ela tem materiais diferentes. Eu tenho aqui o concreto, né, pintado, eu tenho a pedra, eu tenho metal e vidro. Ela tem esses volumes desencontrados. Se eu preciso de uma varanda, avança para cá, ela avança independentemente do andar de baixo. Se eu preciso de um volume de um quarto, o quarto faz o volume independentemente do desencontro dele das outras partes. E essa casa foi construída ao lado de uma cascata, numa região, né, afastada da cidade, e ela é conhecida hoje como a Casa da Cascata. Esse é o interior dela. Ele também fazia o design dos móveis. E aqui a gente tem uma maquete da casa vista de cima com esses volumes desencontrados. A entrada da casa é aqui por cima, né? Ela passa uma estrada aqui atrás, tem uma entrada do terreno que chega aqui pelo lado direito.
tem as entradas da casa. Hoje a entrada é feita por outro lado, porque existe a entrada, ela também é uma casa-museu, existe a entrada do parque, que fica do lado de cá, tem uma área de recepção, restaurantes e tudo isso, e tem uma estradinha que leva até a casa pelo lado de cá. A entrada original era por cá, hoje em dia é pelo outro lado. E ela desce, então, em direção à cascata, lá embaixo. Ela é um dos grandes clássicos da arquitetura moderna. No Rio de Janeiro, esse é o edifício do antigo Ministério da Educação e Saúde, né? Hoje pertence ao MEC, e é um edifício construído na época de um ministro, né, da Educação e Saúde chamado Gustavo Capanema. Hoje ele se chama Palácio Capanema, Palácio Gustavo Capanema. Ele foi um edifício inspirado na arquitetura do Le Corbusier. A gente tem aqui os preceitos dele. O Le Corbusier foi chamado para dar umas palestras no Brasil e depois para poder dar uma assessoria na construção do prédio, fez uma volumetria básica. Os arquitetos daqui, liderados por Lúcio Costa, um dos arquitetos da equipe, na verdade o estagiário da equipe era Niemeyer. Eles remodelaram o prédio do Le Corbusier e chegaram nessa conclusão. A gente tem o térreo todo livre sob pilotis. Ele é um terreno praça. Então, se você atravessa aqui, qualquer hora do dia, você pode atravessar isso daqui. Tá? Ele é totalmente livre. A gente tem a planta livre também. Cada andar desse foi construído só com as pilastras, então você pode fazer a divisão de paredes que quiser aqui dentro. A janela em fita na horizontal, ele foi mais radical. Nesse lado da fachada, ele pôs a janela inteira de cima e embaixo. Então, a gente tem a fachada livre aqui, não só a janela em fita, mas a parede inteira de vidro. Ele tem o terraço-jardim aqui também, né? Então, os elementos do Le Corbusier estão aqui. Esse foi o primeiro edifício do mundo, o primeiro arranha-céu do mundo a aplicar os preceitos do Le Corbusier. Le Corbusier tinha anteriormente aplicado em casas, mas ele nunca tinha construído um edifício. E deu a ironia dele ter sido só o assessor, né, da construção, mas não ser o arquiteto. O primeiro edifício do mundo a utilizar os preceitos de Le Corbusier foi um edifício brasileiro, de arquitetos brasileiros. No outro lado dele, no lado voltado para o norte, a gente tem, que é o lado que pega mais sol durante o ano, a gente tem umas venezianas, né, chamadas brise soleil, onde faz a proteção do sol. Então, o lado voltado do sul, que pega muito menos sol, é todo de vidro, com vista para a paisagem. O lado norte, que pega mais sol, fechado com os brise soleil. Olha que interessante essa foto, porque quando a gente olha para um edifício desse, ele ainda é moderno até hoje, ele ainda é atual. Mas olha quando ele foi construído, o que era o design de automóveis nessa época. A gente está aqui nos anos 30 para 40, né? Na verdade, aqui já em meados dos anos 40, quando ele já começou a funcionar, né? Observa o que era o design de automóveis hoje, como que o design de automóveis de 1945 envelheceu completamente e o design do prédio ainda não. Aqui um outro detalhe dele, um outro ponto de vista dele, com os mosaicos, o mosaico não, né? Os painéis de azulejo de Portinari, são de Portinari esses painéis, né? Que são bem modernos. Ele é um edifício que ele não só é um exemplo da arquitetura moderna nessa época, mas também da arte moderna. A gente tem vários painéis de azulejos, pinturas na parede e esculturas que foram chamados artistas modernos, não só o edifício e os móveis eram modernos, mas também as obras de arte expostas nele eram modernas. Aqui um painel da parede aqui, também moderno, móveis. Aqui móveis, né? Também
né, com referências, lembra aqui inclusive a Barcelona, a cadeira Barcelona. E lá atrás a gente tem uma escultura que é uma cópia reduzida de um dos profetas de Aleijadinho, que é do Barroco, né? Então, no próprio prédio, a gente tem aqui ele assumindo que esse moderno brasileiro é herdeiro do colonial, é herdeiro do Barroco. Mas também tem uma outra questão histórica que é o seguinte: nesse período começou a surgir, junto à Academia de Belas Artes e junto a outras estruturas, um movimento de preservação, de conservação do patrimônio cultural brasileiro. E ele ficava em outro órgão. Quando foi criado o Ministério, este órgão que cuidava do patrimônio, ele migrou para dentro do Ministério da Educação e se transformou hoje no IPHAN, né? No Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então, o moderno no Brasil, ele surgiu ao mesmo tempo instalando a arquitetura moderna e instalando a preservação do colonial, né? Toda a preservação de Ouro Preto e do colonial no Brasil, ela surge na mão dos arquitetos modernos. Eles migram esteticamente para o moderno, mas em termos de ação política, eles mantêm a preservação do patrimônio colonial. Voltando ao nosso Mies van der Rohe, da cadeira Barcelona, e que projetou lá o pavilhão de Barcelona, a gente tem essa casa de vidro. É um projeto bem radical. A gente tem o prédio elevado do chão, o edifício elevado do chão. Esse próprio patamar aqui onde a gente está também é um patamar flutuante, ele é elevado do chão. A casa é toda com as paredes externas de vidro. Para você ter um mínimo de privacidade, você tem que fechar as cortinas. E, obviamente, com os móveis típicos dele, né, a cadeira Barcelona e outras coisas colocadas aqui dentro. É um projeto bem radical, que é uma espécie de cartão de visitas, né, do minimalismo do Mies van der Rohe. Esse é o que disse menos é mais, né? Aqui a casa é vista de outro ângulo e o interior, uma cadeira aqui parecida com a Barcelona, né, mas na verdade o pé dela é diferente. E o jardim visto de dentro da casa aqui. Então, é mais uma casa portfólio, né? Ele convenceu uma mulher, uma milionária americana, a construir essa casa. Ela atendeu mais às necessidades do Mies van der Rohe de ter um portfólio do que dela. Depois, ela detestou morar na casa e falou muito mal dele. Bom, aqui a gente tem aquela plataforma que eu falei, também flutuante, tá vendo? Aquela plataforma, né, que a gente viu na foto anterior. E vamos concluir o nosso passeio com a revisão do arranha-céu. Voltamos para Nova York. Se a gente teve em Chicago, na escola de Chicago, aqueles edifícios retangulares, mas ainda, né, com elementos decorativos. Se a gente teve o Art Deco, com aqueles edifícios bem mais altos, mas com aquele volume que vai diminuindo, o moderno ele dá uma simplificada. Aqui a gente tem uma junção de dois arquitetos importantes nesse período, o Le Corbusier, que veio ao Brasil dar suporte à construção do edifício do MEC, o Niemeyer, que era o estagiário na época. Os dois acabaram trabalhando juntos no projeto do edifício da ONU, que é todo feito de volume simples, né? O próprio volume do edifício, a torre, é uma lâmina. É muito comum hoje em dia, a gente vê isso em vários edifícios. Para resolver o problema da verticalidade grande do edifício, eles botaram esses andares diferenciados na horizontal, que divide a fachada em blocos horizontais. Então, a gente tem uma lâmina vertical que esteticamente é dividida em módulos horizontais para evitar uma, digamos, verticalidade monótona. A gente tem ritmo visual, né? A gente tem a lâmina de vidro inteira de um lado e do outro, e nas laterais a gente tem uma parede cega, né, coberta de pedra, e os outros volumes do prédio, os outros
volumes, a assembleia propriamente dita, a biblioteca, outras partes do prédio fazem volumes separados. É um conjunto que fica na beira do rio, né? E o que poderia, né, ser problemático, que é fazer um prédio aqui que tampasse a vista do rio, das ruas que vêm de cá, eles deixam passagens livres visualmente. Então, se você estiver aqui nesse ponto, você tem o prédio da Assembleia aqui, você tem o prédio principal aqui, mas pelo meio daqui você vê trechos, você vê o rio atrás. Então, apesar, inclusive, de ser uma lâmina grande, ele deixa passagem, visão para a própria paisagem, né? E é também um dos prédios importantes, um dos marcos da arquitetura moderna internacional, inclusive mostra como que nesse período ali da construção do próprio edifício no Brasil, né, do moderno no Brasil, seja lá pelo Gustavo Capanema ou pelos outros prédios que foram construídos, como que em pouco tempo a arquitetura brasileira e os arquitetos brasileiros tiveram projeção internacional, né? Os edifícios brasileiros viraram referências internacionais e os arquitetos brasileiros também trabalharam internacionalmente. O Niemeyer foi, durante um bom tempo, considerado o maior, o mais importante arquiteto do mundo.